felizes. Outro dia, a gente já começou a ver como esse livro tem aplicações práticas ou lições para a nossa vida. E hoje a gente vai ver mais uma delas. A lição está na história de Sansão. Sansão era filho de um casal que não podia ter filhos. E um dia a mulher recebeu a visita de um anjo que deu instruções. Falou que ela ia ficar grávida, mas que aquele menino seria nazireu desde a barriga dela. O voto de nazireado é um voto que está lá em Números, no capítulo 6. Nazireu é uma palavra que significa consagrado, separado. Se a pessoa quisesse se consagrar especialmente a Deus por um determinado período, ela fazia voto de nazireu. Esse voto envolvia separação de vinho e qualquer bebida forte, separação de qualquer corpo morto, uma entrega total da vida da pessoa a Deus. Quando esse anjo apareceu para a futura mãe de Sansão, ele falou: esse menino não vai poder se contaminar, então você não vai poder beber vinho nem bebida forte, e ele durante toda a vida dele também vai ser assim. E outra coisa no voto de nazireado é que a pessoa deixava o cabelo crescer livremente, não podia cortar. E Sansão, como era nazireu desde a época em que ele era feto, também nunca cortou o cabelo. O cabelo dele foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando ele cresceu, se tornou um homem fisicamente muito forte, mas ele era moralmente muito fraco. Ele vivia nas terras dos filisteus e estava sempre brincando com o nazireado dele. Ele resolveu se casar com uma filisteia. E quando ele estava indo para o casamento, no caminho ele foi atacado por um leão. Ele matou com a força das mãos dele aquele leão e deixou para lá, no meio do caminho. Um belo dia, ele passou por ali e resolveu ver o que tinha acontecido com o leão. Quando ele chegou perto daquele corpo, do qual ele era proibido de se aproximar, ele viu que tinha um favo de mel dentro do corpo. E ele tomou daquele favo, levou para os pais e não contou para eles de onde ele tinha tirado. Sinal de que ele sabia que estava fazendo bobagem. Mais tarde, quando ele se envolveu com Dalila, ela ficou enchendo, querendo saber qual era o segredo da força dele. Olha o que ele respondeu: jamais se passou navalha em minha cabeça, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse raspado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Na verdade, ele já tinha uma fraqueza muito grande na vida dele e toda hora ficava brincando com esse voto de nazireu. Raspar a cabeça ia ser a gota d'água. E quando Dalila descobriu esse segredo do coração dele, ela contou isso para os líderes dos filisteus, fez com que ele adormecesse e enquanto ele dormia, cortaram o cabelo dele. Quando ele acordou, ele achou que nada tinha acontecido e quando chegaram os filisteus para aprisionar, a força dele tinha ido toda embora. Os filisteus furaram os 2 olhos dele, ele se tornou cego e ele foi levado cativo pelos filisteus. Agora aconteceu uma coisa muito interessante. Lá no capítulo 16, o verso 2 fala assim: mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Onde é que estava o segredo da força de Sansão? Era no cabelo? Ou era naquilo que o cabelo crescendo significava? O segredo dele estava na consagração dele a Deus. E ele deixar o cabelo crescer significava que ele novamente estava resolvendo se consagrar a Deus. Anos depois houve uma festa ao deus Dagon. E os filisteus, para se divertirem, resolveram chamar Sansão. E nessa ocasião, ele pediu para o menino que estava guiando ele que ele pudesse se apoiar nas colunas centrais daquele templo. E ele se apoiou. E enquanto ele estava ali, ele fez uma oração. Lá no capítulo 16, verso 28, ele pediu a Deus: Senhor, que eu possa me vingar por pelo menos um dos meus olhos dos filisteus. Deus ouviu a oração. Sansão voltou a ficar forte. Fez força naquelas colunas e o templo desabou. Sansão morreu, mas matou junto com ele um monte de filisteus. E a Bíblia fala que foram mais os que ele matou na morte dele do que aqueles que ele matou durante a vida. Esse era o segredo de Sansão. E esse pode ser o segredo de qualquer um: consagração a Deus. Esse é só um trechinho de um vídeo maior com todas as informações sobre o livro, mostrando seu resumo, quem foi que o escreveu, quando, o versículo que resume o livro, como ele pode ser dividido, como Jesus é anunciado ali, que aplicações práticas podem ser extraídas para a nossa vida diária e muitas outras coisas. E se você quiser dar uma olhada no vídeo completo, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Muito obrigada por assistir e que Deus abençoe muito a sua vida através do que você aprendeu aqui.